E hoje nós vamos falar um assunto bem interessante que vai te ajudar no diagnóstico dos seus pacientes, hein? Você está lá no seu consultório fazendo o diagnóstico e o planejamento do seu paciente e de repente você está ali olhando a teleradiografia. E eu queria que você entendesse agora que dá para ver se o paciente é padrão 1, 2 ou 3, somente olhando essa teleradiografia lateral. Eu sei, gente, que para muitos pode parecer muito básico, mas também para muitos não é tão básico assim, tá bom? Quando você tiver com uma teleradiografia dessa na mão, será que você precisa sempre de análise cefalométrica com medidas? Nem sempre. Somente de olhar essa teleradiografia, você consegue me dizer se esse paciente ele é um padrão 1, 2 ou 3? Vocês escrevam para mim, por gentileza, somente de olhar essa teleradiografia. Essa paciente é um padrão 1, 2 ou 3? Deixa eu comentar uma coisa. Por que olhando essa teleradiografia, nós temos aqui um padrão 3? Porque quando eu marco os pontos, que é o ponto A na maxilar e o ponto B na mandíbula, eu percebo que o ponto B está à frente do ponto A. Quando a gente se apega na cefalometria, a gente acaba ficando preso a um traçado cefalométrico, e aqui, que eu até desenhei o traçado cefalométrico aqui, onde a gente vê o ANB. É a relação do ponto A com o ponto náseo e o ponto B. Nesse caso, nós temos um ANB negativo. Mas eu não preciso de cefalometria. Eu estou observando a minha teleradiografia fazendo uma análise morfológica. Com uma teleradiografia dessa na mão, somando com a face do paciente, eu consigo determinar se esse paciente ele é um padrão 1, padrão 2 ou padrão 3. Eu só preciso dessas duas informações, da tele, do ponto A e o ponto B, da face da imagem da fotografia lateral. Vocês sabem, gente, que é muito importante saber se o paciente tem um padrão 1, 2 ou 3, para determinar qual o tratamento que você vai fazer, qual que é o planejamento. É muito importante saber se o paciente é mesobraquiodólico. Por que, tio Hélio, que o paciente é dólico facial? Porque existe uma certa divergência de bases ósseas. Nós podemos ter um paciente dólico facial, onde o ângulo goníaco ele é normal, ou nós podemos ter um dólico facial, onde o ângulo goníaco é muito aberto. Vocês sabem onde é o ângulo goníaco, né? É a junção do ramo mandibular com a base mandibular, né? Ó, a base da mandíbula está aqui, o ramo da mandíbula está aqui está o ângulo goníaco. Vocês sabem, inclusive, que tratar um paciente dólico é mais chato, é mais difícil do que tratar um paciente mesofacial. Só que se eu tenho um paciente dólico, o formato da mandíbula próximo do normal, sem o ângulo goníaco muito aberto, é mais fácil de tratar. Quanto menos problemas esqueléticos eu tenho, mais fácil de tratar. Eu desenhei a base da mandíbula, o ramo e um ângulo goníaco aqui nessa teleradiografia. Imagina que eu tenho então um ângulo goníaco como esse. Vocês estão vendo que isso aqui é quase uma reta goníaca, né? Não tem nada de ângulo goníaco fechado aqui, tá aberto pra caramba. Esse caso, com esse ângulo goníaco completamente aberto, é característica de um paciente dólico severo, é muito mais complicado de você tratar. Muito importante da gente fazer essa análise da teleradiografia é para quê? Descobrir realmente quais são os problemas, gente, mas para quem está começando a ortodontia, ou de repente ainda não passou pelo topo da curva de aprendizado, para você não pegar um paciente que você não vai dar conta de tratar. Então, quando eu vejo um paciente com as bases maxilar e mandibular muito divergentes e um ângulo goníaco bem aberto, eu fico com medo. Sinceramente, eu já falo para o meu paciente o seguinte: eu acredito que o seu caso é cirúrgico, tá bom? Ah, mas e aí, você vai tentar tratar? Não, eu vou fazer outras análises para saber se realmente é cirúrgico mesmo ou não. Só recapitulando, a gente viu que na teleradiografia a gente consegue analisar as bases ósseas para saber se é mesobraquiodólico, se nós temos uma discrepância antero-posterior, onde, claro, aqui nós estamos vendo o esqueleto, onde a gente pode determinar se o paciente é padrão 1, 2 ou 3, ou você consegue analisar também
os problemas dentários. Vocês estão vendo que eu tracei uma linha vermelha no longo eixo do incisivo superior. Esse incisivo superior, essa linha vermelha, está passando muito atrás da órbita, que também está desenhada de vermelho. Significa que o meu incisivo superior está muito inclinado para vestibular. E é óbvio que ele está assim. Aconteceu aqui uma tentativa de compensação dentária, porque o meu paciente a gente já viu que é padrão 3. Dá uma olhada nessa outra medida agora do incisivo inferior. Eu tracei uma linha do incisivo, no longo eixo do incisivo inferior, com a base mandibular. Me digam uma coisa, se eu tenho o longo eixo do incisivo inferior e a base da mandíbula, na junção dessas duas linhas, quantos graus que eu devo ter? Mais ou menos. Eu arredondo para 90 graus. 90 graus, qualquer pessoa no planeta Terra sabe o que é alguma coisa em 90 graus. A gente está medindo no olho, tá bom? Agora é lógico, se o incisivo tivesse com 105, opa, aí já é bem diferente de 90. Se o incisivo tivesse com 70 graus, é bem diferente de 90. Mas eu consigo enxergar que está próximo de 90. Se está próximo de 90, isso aí, Cleonice, está muito bem posicionado. Não preciso fazer medida nenhuma. Gente, olha isso. Até a minha linha vertical subnasal eu posso ver na teleradiografia. Fala sério, olha o lábio desse paciente, o tanto que ele está à frente dessa linha vertical. Muito provavelmente, esse paciente é biprotruso. Nunca utilize somente a radiografia como diagnóstico. Você também tem que olhar a face. Diagnóstico é aquela mesma coisa que nós aprendemos na graduação. Lembra que quando a gente pedia uma radiografia periapical do nosso paciente e a gente olhava a radiografia e verificava uma mancha na radiografia interproximal e falava assim, aqui tem uma cárie. Você não ia metendo a broca diamantada, a ponta diamantada, tem gente que não gosta de falar broca, né? A ponta diamantada no dente para tirar uma cárie só olhando a radiografia. Não é assim. Você ia lá sondar, às vezes colocava um separador para poder ver se tinha cárie mesmo. Então são exames complementares, tá bom? A nossa teleradiografia fala um monte de coisa, mas você tem que complementar essa informação com a face. Ó, então o meu paciente aqui, ele está biprotruso. Ótimo, perfeito. Olha outra coisa que a teleradiografia mostra pra gente. Eu fiz um traço vermelho no bordo inferior do lábio superior. Aquela linha que você está vendo vermelha ali, turminha, tangenciando o bordo inferior do lábio superior, eu quero medir a quantidade de incisivo superior que está abaixo dessa linha vermelha. Você está entendendo? Aquela linha, quando eu vou medindo a pontinha do incisivo, essa pontinha do incisivo precisa estar abaixo da linha mais ou menos de 2 a 3 milímetros. Então, se eu tenho aquela radiografia onde o incisivo está acima dessa linha vermelha, significa que eu posso extruir o meu incisivo. Eu posso não, eu preciso, né? Porque senão o sorriso do paciente fica pobre. Você sabe por que eu desenho essa sínfise mentoniana? Alguns movimentos eu posso fazer numa sínfise delgada e outros eu posso fazer numa sínfise mais larga. Quando eu tenho uma sínfise mais larga, gente, eu posso fazer torques, eu posso fazer movimentos maiores. Quando eu tenho uma sínfise bem fininha, bem delgada, eu posso fazer movimentos mais de pêndulo, eu tenho que evitar movimentos de torque. Então é importante que eu veja essa sínfise mentoniana na teleradiografia, tá? Eu consegui enxergar se ele é padrão 1, 2 ou 3, se ele é mesobraquiodólico. Eu consegui enxergar se a sínfise permite grandes movimentos, qual é a inclinação do incisivo superior e inferior. Para que eu quero saber se a inclinação do incisivo está excessiva ou não? Cara, você vai direcionar o seu planejamento para botar o dente dentro da base óssea. É assim que funciona. Então, se você sabe onde está o problema, você vai tratar onde? No problema. Se existe uma exposição excessiva ou não do incisivo superior, se existe uma biprotrusão, uma deficiência mandibular, gente, tudo isso você consegue ver na tele. Soma essa informação com a face. A cefalometria, às vezes você tira uma dúvida ali e tal. Sim, é óbvio que ela serve para alguma coisa.
mas ela não é imperativa. A face é quem manda. Me diverti muito. Espero que vocês tenham se divertido também. Amo vocês de coração. Beijo para todo mundo. Fica com Deus. Galerinha, vai descansar. Um abraço.